Evangelho, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. Um elemento crucial desse notável evento, que pode passar despercebido facilmente, é que Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes por meio da colaboração de seus discípulos. Ele fez isso ao convidá-los a auxiliar na distribuição dos pães e na coleta dos fragmentos restantes. Esse episódio destaca como Deus frequentemente nos utiliza como intermediários para transmitir suas abundantes bênçãos aos outros. Embora Deus pudesse conceder sua generosidade diretamente, na maioria das vezes opta por fazê-lo através de outras pessoas. Ao ponderar sobre esse acontecimento extraordinário, é interessante se colocar no lugar de um dos discípulos chamados para compartilhar o pão com a multidão. Imaginem que você estivesse presente, sentindo fome, e então recebesse pão. A tentação de consumir o pão antes de reparti-lo seria grande. No entanto, Jesus providenciou que os discípulos famintos recebessem o pão com a instrução de partilhá-lo primeiro com os outros. Às vezes, quando Deus nos convoca a transmitir sua compaixão aos outros, nossa natureza egoísta surge. É comum pensar que devemos satisfazer nossas próprias necessidades antes de auxiliar os demais. Existe a errônea crença de que só podemos oferecer compaixão aos outros após atender nossas próprias carências. Por exemplo, considerem se os discípulos, ao receberem o pão de Jesus, tivessem decidido consumi-lo integralmente antes de pensar nos outros. Nesse caso, a multiplicação generosa dos pães não teria acontecido. Curiosamente, ao priorizarem compartilhar o que receberam, os discípulos acabaram recebendo uma abundância ainda maior. De um ponto de vista espiritual, o mesmo princípio se aplica a nós. Quando somos nutridos espiritualmente por nosso Senhor, nosso primeiro impulso deve ser partilhar. Devemos enxergar todas as dádivas que recebemos de Deus como oportunidades para estender essas bênçãos aos outros. Isso é a essência da graça. Por exemplo, se experimentarmos uma sensação de paz ou alegria em nossos corações, precisamos reconhecer que essa sensação é um presente a ser compartilhado imediatamente. Se tivermos uma revelação espiritual das Escrituras, ela nos é concedida primeiramente para ser compartilhada. Cada dom que recebemos de Deus deve ser visto como uma dádiva que nos é confiada para ser compartilhada de imediato.
A boa notícia é que, ao nos empenharmos em compartilhar o que recebemos, mais nos é concedido, resultando em uma riqueza espiritual além do que poderíamos conceber. Hoje, ao meditar, considere a ação dos discípulos ao receberem o alimento de Nosso Senhor e distribuí-lo prontamente. Coloque-se nesse milagre, e veja o pão como um símbolo de todas as graças que você recebe de Deus. Que bênçãos você recebeu que Deus espera que você compartilhe com os outros? Existe alguma bênção que você tenha recebido e que está relutante em compartilhar por egoísmo? Lembre-se de que a natureza da graça é doar para os outros. Proponha-se a fazer isso com cada dom espiritual que você receber, e você descobrirá que as graças se multiplicam, superando todas as expectativas. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.